Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa noite, não sei qual horário os amados, as amadas vão estar passando por aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Amém. Louvado seja Deus, aleluias. Vamos mais para uma videoaula. Louvado seja Deus. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2024, adultos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A revista a qual nós estamos estudando é essa daqui. Glória a Deus, aleluias. CPAD. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Deus que governa o mundo e que cuida da família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse terceiro trimestre nós estamos estudando sobre a história de Ruth e Esther. Louvado seja Deus, duas mulheres extraordinárias que deixaram um legado maravilhoso. Louvado seja Deus para nós, para nosso aprendizado. Essas mulheres têm nos ensinado muito. Mulheres cheias de Deus, mulheres virtuosas, mulheres sábias. Aleluias. Mulheres com uma fé inabalável. Louvado seja Deus. Mulheres dispostas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A servir ao Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Mulheres que deixaram um testemunho lindo para a minha e a sua vida, para a minha edificação e a sua edificação. E nós estamos estudando um pouco da história delas. Louvado seja Deus, aleluia. Nós estamos na terceira lição, que tem o tema é Ruth, Noemi. Louvado seja Deus, entrelaçadas pelo amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. O texto áureo da nossa lição diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes, para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Está em Ruth, no seu capítulo 1 e no seu versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A verdade prática, ela diz assim: amar aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos orarmos ao Senhor para darmos início ao nosso estudo. Já, eu quero agradecer a todos os novos inscritos que têm chegado aqui no canal. Deus é fiel e cuida de nós. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Gratidão ao Senhor pelas as vossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te exalto por mais um dia, por mais uma oportunidade, os livramentos que assim o Senhor tem nos dado. Pai amado e querido, em nome de Jesus, toma a direção desta aula. Espírito Santo, fala conosco. Em nome de Jesus, se faz presente em nosso meio, nos ensina nessa tarde, através, meu Deus amado, da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia.
A nossa leitura bíblica em classe, ela está em 1 Ruth, no seu capítulo, do capítulo 1 até o versículo 6 e o 8, 14 e 19. Amém? Louvado seja Deus, diz assim: Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui Noemi, né, ela se levanta depois da morte do seu esposo, a morte dos seus 2 filhos, e ela se levanta ali dos campos de Moabe, onde ela está, e ela agora, ela vai retornar para a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Ela ouve, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus havia visitado o seu povo e tinha dado pão. Louvado seja Deus, porque quando eles saíram dali, né, de Belém, não tinha pão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E eles foram peregrinar nos campos de Moabe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, quando ela sabe que Deus visita o seu povo, ela se levanta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, e volta ali para Belém de Judá, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E no verso 7 diz assim: Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste, como se com os falecidos e comigo. Aleluia. Então, Noemi aqui, ela está voltando e as 2 noras estão com ela. Noemi, ela não é egoísta. Noemi, ela não é manipuladora, né? Noemi, ela não é aquela sogra abusiva. Ela olha para as 2 noras e vê que elas ainda são jovens, que elas ainda podem constituírem família, e por elas serem viúvas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela diz: Olha, eu estou retornando para a minha terra, mas vocês podem retornar às suas terras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, voltarem à casa dos seus pais. Em outras palavras, ela estava dizendo: vocês podem, né, constituírem famílias, casarem novamente. Aleluia, porque os filhos de Noemi haviam falecido, né? Muito jovens, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E, aleluia, ela manda, né? Ela pede que as 2 noras retornem às suas terras natal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que viessem ter família novamente. Mas diz a palavra do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que elas levantam a voz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e começaram a chorar. E diz a palavra que Orfa beijou a sua sogra, aleluia, porém Ruth se apegou a ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Orfa, ela volta à terra dela, mas Ruth se apega a Noemi. Eu tenho certeza de que Ruth, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela aprendeu com Noemi, louvado seja Deus, a servir ao Senhor. Aleluia, ela via o testemunho de Noemi, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, dentro daquela casa. Porque se Noemi não fosse uma mulher de testemunho, não fosse uma sogra ali que não desse testemunho das coisas de Deus, jamais Ruth se apegaria a Noemi e queria servir ao Deus de Noemi, ao nosso Deus. Aleluia. Mas, através do testemunho de Noemi, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ruth, ela conhece o Deus de Israel, e ela passa a servi-lo a esse Deus.
e ela se apega com amor a Noemi, e ela diz que o povo de Noemi agora será o povo dela, e o Deus de Noemi será o Deus dela. Aonde Noemi passar a noite, ela passa, onde Noemi morrer, ela morre. Né? Ela estava disposta a vir com Noemi, cuidar de Noemi, dar as mãos. Então tinha um amor, tinha uma amizade, tinha um carinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus ali, louvado seja Deus, muito grande ali na vida das duas e dentro daquele lar. Sabemos que a mulher ela deve ser submissa, né, ao seu esposo, e Noemi ela era submissa ao seu esposo. A gente vê que quando falta pão lá em Belém, o esposo dela faz o quê? Ele sai, né, ali da terra, louvado seja o nome do Senhor Jesus de Belém, e ele vai para Moabe peregrinar ali. Louvado seja Deus, aleluia. Ela poderia dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Não, né, meu marido, vamos ficar aqui, vamos esperar a providência de Deus, mas ela não fez isso. Porque ela era submissa naquela época. As mulheres não tinham diálogos com os seus esposos, não eram como hoje. Hoje ainda a gente senta e conversa com os esposos. Naquela época eram os esposos quem decidiam tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E ela sai com seus 2 filhos. E a gente vê que na trajetória ali, quando chega ali em Moabe, ela perde esposa, ela perde filho. A vida dela estava muito difícil, mas na fraqueza Noemi encontra força. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E ela se levanta quando ela sabe que tem pão ali em Belém, que Deus visitou o seu povo. Louvado seja Deus, e ela retorna. E ela dá conselho às suas 2 noras que retornem à terra delas, a terra, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus delas, mas Ruth não quis retornar. Aqui no verso 15 diz, pelo que diz, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e a seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. E disse, porém, Ruth, não me instes, para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Que amor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que história linda, que palavra gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Muitas pessoas tratam as suas sogras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, as irmãs. Me perdoe, né, que eu estou um pouquinho gripada, mas temos que fazer, né, a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vemos nos dias de hoje muitas noras, muitas sogras xingarem, né, umas trocarem farpas umas com as outras. Muitas dizem que a sogra é uma cobra, uma cascavel. Não devemos usar esses vocabulários, essas palavras, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Porque na verdade a nossa sogra é aquela que gerou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, os nossos esposos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, nosso esposo, aquele que é o cabeça da casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Mas a gente vê, hoje nós vimos muitos apelidos, né, sendo colocados assim nas sogras, mas aqui na vida de Ruth e Noemi foi uma história assim linda, maravilhosa, extraordinária, digna, né, de todo louvor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e de toda a honra, porque elas se amaram, elas cuidaram uma da outra. Louvado seja Deus. E através do testemunho de Noemi, ela ganha Ruth para o Senhor. E diz a palavra, vendo ela, pois que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se embora ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e dizia, não é esta Noemi? Aleluia! Imagine você
sair da sua terra, com esposo, com filhos e voltar sem nada. Nunca devemos sair de um lugar sem a permissão de Deus. Nunca devemos tomarmos atitudes sem a direção do Senhor. Toda atitude precipitada, tudo que nós fazemos precipitadamente, sofremos as consequências, pagamos um preço muito alto. Devemos o tempo inteiro confiarmos no nosso Deus, no nosso Salvador. Ele é o provedor das nossas vidas, Ele é o provedor das nossas casas. Ele sabe o que falta, Ele sabe o que necessitamos, Ele sabe do que precisamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. O Senhor, Ele sabe. Então, devemos o tempo inteiro confiarmos no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A introdução aqui da aula diz assim: já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth. Agora vamos continuar por os seus capítulos e versículos, focado nos principais personagens da obra, Ruth, Noemi e Boaz. Nesta lição estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth. Aleluia. Duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Louvado seja Deus. Então a palavra-chave desta lição é o amor. Aleluia. Então o primeiro tópico aqui fala a proposta de Noemi. Qual foi a proposta de Noemi, né? Então, no primeiro subtópico fala assim, que, aleluia, uma crise em família. É importante considerar a circunstância da vida de Noemi. Louvado seja Deus. A família de Noemi, ela estava em crise. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós devemos entender a circunstância da vida dessa mulher para entender o valor e o significado dos seus atos. Aleluia. O principal provedor da sua casa, que era o seu marido Elimeleque, que no hebraico significa meu Deus é rei, havia morrido. Seus filhos Malom, que significa doença, e Quilion, que significa definhamento, casaram-se e tiveram mortes prematuras, deixando viúvas as moabitas, Ruth, que significa amizade, e Orfa, que significa pescoço. Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilom não tivessem boas condições de saúde desde o nascimento do nascimento. Então, pela essa história aqui, a gente vê que pelo o significado dos nomes deles, dos filhos de Noemi, a gente vê que eles eram crianças que já nasceram doentes, já nasceram com um problema de saúde, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o nome, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, de Malom significa doença, e de Quilion significa definhamento. Então, imagina, a pessoa nascer com o espírito de enfermidade e outro com o espírito de definhamento. O sangue de Jesus tem poder, né? Mas eles nasceram assim, trazendo essas maldições sobre a vida deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Na antiguidade era desse jeito. Se a criança nascia doente, eles colocavam o nome que viesse, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ter o significado daquilo ali. Tudo tinha que ter, né, o significado. Era muito estranho, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Mas dá para ver que eles eram crianças doentes, então foram também jovens também doentes, com problemas de saúde. E adultos também com sérios problemas de saúde tiveram mortes prematuras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, louvado seja Deus, aleluia.
A vida de Noemi, que significa agradável, tornou-se agora uma vida amarga, uma vida sem alegria, uma vida sem esperança, sem expectativa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma mulher agora que carregava muita tristeza no seu coração, carregava muitas amarguras no seu coração. Aleluia, como ela mesma diria tempos depois, preferindo ser chamada de Mara, que tem o significado de amargosa, amargura, né? Meu Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, todas as pessoas, inclusive os cristãos, eles estão sujeitos a dias maus. Todos nós estamos sujeitos a dias maus. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós devemos estarmos revestidos e revestidas do poder de Deus, aleluia, para que nós possamos suportar o quê? Os dias maus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Noemi aqui, ela tira forças, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em meio à fraqueza dela, as lutas que ela estava passando, ela tira forças. Louvado seja Deus, nós não podemos nos entregarmos ao problema, nós não podemos nos entregarmos ao fracasso, nós não podemos nos entregarmos, baixarmos a nossa cabeça, deixar a depressão tomar conta da gente, deixar pensamentos negativos invadirem nossa mente, o nosso coração, porque Deus é conosco. Deus, Ele é nas nossas vidas. Muitas das vezes o Senhor, Ele permite passarmos por situações porque saímos do lugar onde nós estamos, de onde Deus nos plantou, por falta de fé, por medo, acharmos que Deus ele não vai nos enxergar em meio àquele caos, àquela situação. Mas Deus sempre ele está pronto a guardar as nossas vidas. Deus ele sempre está pronto a nos dar a vitória. A gente vê que na história de Abraão, a gente vê que Ló, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sempre foi um rebelde. A gente vê que Abraão, ele salva Ló uma vez, mas Ló, ele volta, né, para Sodoma e Gomorra, para o mesmo lugar de onde Abraão havia salvado. Abraão arrisca a própria vida dele, perde pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, ali, da caravana dele, pessoas perdem a vida para salvarem Ló. Mas Ló, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele não quis andar nos caminhos do Senhor. Ele sempre quis voltar para o mesmo lugar. Então não adianta a gente ajudar pessoas que não querem ser ajudadas, mas ajudar sim pessoas que querem ser ajudadas. Com essas nós devemos fazer como Ruth, darmos as mãos, abraçarmos, orarmos, jejuarmos, ajudarmos no alimento, na vestimenta, no remédio, no gás, numa conta paga. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A gente vê, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que mesmo naquele caos ali, mesmo em Sodoma e Gomorra, quando Ló estava ali, e Deus disse que ele iria destruir Sodoma e Gomorra, a gente vê que Deus ele guarda a vida de Ló. Deus ele envia os seus anjos ali para preservar a vida de Ló. E o Senhor ele diz, escapa Ló por tua vida hoje. Mas a mulher de Ló, ela vira uma estátua de sal, e lá na frente a gente vê que Ló, ele se perde. A gente vê que Ló, louvado seja o nome do Senhor Jesus, está bêbado, as filhas dormem com ele, né? E ali, para que elas viessem ter, né, descendentes, e muitos estudiosos acham que Ruth era descendente aqui, né, de Ló, era da descendência de Ló, por ser da terra de Moabe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Mas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ruth, ela não deixou ser influenciada, aleluia, por deuses estranhos. Não, ela decidiu, ela quis servir ao Senhor, ao Deus de Noemi. Então Deus, ele sempre está pronto a nos guardar, a nos abençoar. Deus, ele salvou Ló ali de Sodoma e Gomorra. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Ló, o coração dele era um coração, né, rebelde, né? Um coração voltado assim para as coisas da terra, para as riquezas, para os bens materiais, né? O próprio Ló significa hoje, né, a igreja
materialista, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Já Ruth, né, ela se apega a Noemi com amor, e eu vejo como a igreja, assim, que está pronta a pagar o preço para cuidar de vidas, cuidar de almas, né? Esse é o meu pensamento, é a minha fala. Cuidar de vidas, cuidar de almas. Louvado seja Deus, aleluia. Cuidar de pessoas, amar, fazer a diferença, aleluia. Louvado seja Deus. Então, Noemi, em meio ali à fraqueza, ela tira força. Louvado seja, ela tira força ali em meio às fraquezas dela, né? Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a diferença nós todos vamos passar por provações, por dias difíceis, dias nublados, dias de chuvas, dias de sol, aleluia, dias de silêncio, aleluia, dias de muitas turbulências, mas a diferença é que, aleluia, é como cada um se comporta em meio às tempestades da vida. A diferença é como nós nos comportamos, aleluia, em meio a essas tempestades. Lá em Efésios 6 fala, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. É um vídeo longo, amadas, porque é um livro, é um vídeo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus de estudo, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Efésios. Meu Deus, cadê Efésios? Efésios 6. Efésios 6:13 diz, aleluia, louvado seja Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito, aleluia, tudo, ficai ou fica firmes. Louvado seja Deus, aleluia, né? O apóstolo Paulo falando aqui para os filipenses. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E fazendo e havendo feito tudo, fica firme. Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus que vive e reina para todo sempre. Louvado seja Deus, aleluia. Mateus, o livro de Mateus, aleluia, 7, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e 24, louvado seja o nome do Senhor Jesus, também vem dizer assim, aleluia. Mateus 7, 24 e 27, diz assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, aleluia, desceu as chuvas, correu os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, desceu as chuvas e correu os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Aleluia. Então, uma pessoa que pratica a palavra de Deus, Deus, aleluia, ele diz que é semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Vem os ventos, as tempestades, aleluia, mas ela não cai. Mas aquele que ouve as palavras do Senhor e não pratica é considerado ao homem insensato que constrói a sua casa sobre a areia. E quando vem as chuvas, vem as tempestades, logo ela desaba. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, né? Noemi não escondeu seus sentimentos, mas também não explorou com autopiedade e autocomiseração, né? Ela não ficou ali apelando o amor das noras, não. Aleluia, Ruth se apegou a Noemi com amor. Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, se levantou com suas noras para voltar a Belém. Ela teve uma atitude, aleluia, de liderança, mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e dos filhos.
A distância entre os campos de Moabe e Belém era superior a 120 quilômetros. Idosa, Noemi soube tirar forças da fraqueza, subindo e descendo das montanhas em tempos tão remotos. Aleluia. Se tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. Os problemas da vida não podem nos paralisar. Os problemas da nossa vida, igreja, não podem nos paralisar. Não pode nos abater, não pode deixarmos a gente parada. Não, temos que nos levantarmos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Você que vai passar por aqui, se levante. Deus, Ele é na tua vida, Deus, Ele é contigo. Aleluia, para te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Noemi, ela não ficou, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus, não ficou manipulando, não ficou pegando as suas emoções, aleluia, manipulando as suas noras, não. Ela não foi uma manipuladora, não foi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque tem pessoas que gostam de manipularem, né, a gente. Tem pessoas que gostam de se vitimizar. Tem pessoas que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Querem dar um nó na nossa mente, querem estar o tempo todo se fazendo de vítima, de coitadinha. Não. Noemi, ela se levantou e estava pronta a seguir. Ainda que as noras fossem embora, como ela mandou, né? Louvar-se a Deus, como ela aconselhou. Aleluia. Ela estava pronta a seguir a sua caminhada, a voltar para a sua terra, para o seu povo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra, mas tão logo começaram a viagem, Noemi decidiu liberá-la para que voltassem à casa dos pais. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. De volta à sua origem, Ruth e Orfa poderiam casar novamente e constituírem família. Noemi assumiu sua condição pessoal sem apelar aos sentimentos das noras. Ela não ficou apelando ali pelo sentimento das noras, para que as noras tivessem dó dela. Não. Noemi, ela foi forte, né? Foi uma mulher assim guerreira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. E esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis, né? Então que nós possamos sermos, aleluia, como Noemi. Louvado seja Deus, porque a manipulação emocional, ela é sutil e costuma se manifestar desde a infância, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, desde a infância, né? Esse sentimento de manipulação, né? Ele é sutil e ele se manifesta desde a infância, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente vê, né? Louvado seja Deus, crianças que manipulam, aleluia, crianças que mentem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesses dias de hoje a gente tem, né, visto muito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Crianças que elas mentem, crianças que elas não assumem quando elas quebram alguma coisa ou fazem alguma coisa. Elas manipulam os pais, elas manipulam os professores, elas manipulam as suas babás, as suas avós, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, esse sentimento, né? Ele é sutil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ele se manifesta desde a infância da pessoa. Mas Noemi, ela não tinha isso. Aqui, Provérbios 20, no seu versículo também 11, fala, louvado seja Deus, aleluia. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Porque você conhece quando uma criança ela é boa e quando uma criança ela é má, quando uma criança ela é perversa, amados. Misericórdia, parece até que eu estou com febre. Nós conhecemos, pelas ações da criança, nós conhecemos quando ela é uma criança perversa, quando ela é uma criança má,
quando ela é uma criança egoísta, nós percebemos pelas ações dela. Tem criança que ela não compartilha, tem criança que ela não gosta de fazer amizade, tem criança que ela é egoísta, né? Ela não divide nada, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por quê? Muitas das vezes o pai não ensina, a mãe não ensina, são outros egoístas também. Eu lembro de uma vez que eu trabalhei em uma casa e nós estávamos arrecadando brinquedos assim que a criança não usava mais para abençoarmos outras crianças. E essas meninas tinham muitos brinquedos que elas nem usavam mais. E eu perguntei se a mãe dela, se ela não podia separar alguns daqueles que as meninas não usavam mais para doar, né, para outras crianças. E ela disse, não, eu não gosto de dar brinquedo de minhas meninas, ninguém não. Eu prefiro comprar e dar, mas não gosto de tirar do que é delas para dar, não. E eu fiquei assim olhando, eu digo, Jesus, misericórdia. Então você vê que já começa dentro de casa, né? Então a própria palavra de Deus, amados, ela não mente, ela não falha, né? A palavra de Deus está dizendo aqui em Provérbios 21, no seu versículo 11, que até a criança se dará a conhecer pelas suas ações. E se a sua obra for pura e reta. Então é através da obra que nós conhecemos se a pessoa ela é pura, se ela é reta ou se ela é má. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nem a criança ela escapa, né, dos olhos de Deus, imagine nós. E, aleluia, o pecado, né, ele não escolhe idade, né? Pessoas emocionais espiritualmente, pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Então, quando você vê uma pessoa que diz que serve a Deus e ela é manipuladora, é porque ela não tem uma vida, né, espiritual e emocional curada, sadia, tratada. Ela precisa ser liberta, né, deste sentimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vocês que gostarem da aula, deixem seu comentário, se inscrevam, compartilhem, fiquem à vontade para fazer a obra de Deus. O segundo tópico aqui vai falar da convicção amorosa de Ruth, né? Então, o primeiro tópico, falamos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, da proposta de Noemi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo tópico vai falar da convicção amorosa de Ruth. E o terceiro tópico vai estar falando da convicção da mulher, o teu Deus e o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, Ruth, ela teve uma amizade provada e aprovada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Então, Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltasse para a casa dos seus pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. Logo, Orfa chorando, ela abraça Noemi e ela volta para o seu povo. Mas Ruth se apegou a Noemi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então a firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo com sua cunhada, como sua cunhada fez. Mas a atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth, né? Uma convicção amorosa. Tinha um amor muito grande dentro do coração de Ruth ali por Noemi. Então, além de uma declaração de fé no Deus de Israel, né, que Ruth tinha, onde quer que tu fores eu irei, e onde quer que pousares à noite ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo e o teu povo é o meu Deus. Então, louvado seja o Senhor, as verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. Então, quando ela declara que
Noemi, né? O povo de Noemi era o povo dela, o Deus de Noemi também era o Deus dela. Aqui não tinha mais nenhuma tempestade, nenhuma prova que viesse separar Noemi e Ruth, porque elas estavam ali entrelaçadas por um amor muito grande. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nasceu no coração de Ruth para com Noemi. Por quê? Porque Ruth viu um testemunho de vida, de serva de Deus ali em Noemi. Pode ter certeza que se Ruth tivesse olhado para Noemi e não tivesse visto nada de Deus em Noemi, jamais ela queria adorar o Deus de Israel. Ela adorou, ela serviu, ela o amou, porque ela viu testemunho na vida de Noemi, na vida da sogra dela. O testemunho daquela mulher era tão grande que convenceu a Ruth, aleluia. Louvado a Deus, deixar para trás todos os deuses dela estranhos. Convenceu ela a deixar para trás a família, a terra, aleluia, os amigos e ir embora com sua sogra. Então, no meio da adversidade, no meio do luto, no meio da dor, no meio da prova, elas construíram uma amizade. Aleluia, não só de sogra e nora, mas de filha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão, ele escreveu que o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Está em Provérbios, louvado seja o nome do Senhor Jesus, 17. Louvado seja Deus no seu versículo também, 17. Aleluia. Diz assim, ó. Salomão, ele diz: em todo tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, em todo tempo ame o amigo. Ame o seu amigo, cuide dele, abrace, dê atenção, pergunte como ele está, não seja ingrato, porque na hora da adversidade, na hora da angústia, aquele amigo, ele vai se tornar a ser um irmão para você. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra, viúva e idosa. A expressão onde quer que puseres a noite, ali pousarei. Eu, e aonde quer que morreres, morrerei eu, demonstrava o grau de companheirismo e comprometimento da jovem moabita. Aleluia. E isso não ficou somente em palavras, ela transformou também em atitudes, porque o amor, ele não é demonstrado em palavras, é em atitudes. A gente, né, eu e você, nunca vamos achar na Bíblia Jesus dizendo eu te amo. Nunca você vai achar essa frase na Bíblia. A gente vai ver Deus dizendo ali no livro de João que Deus amou o mundo. Mas você não vai ver Jesus dizendo eu te amo em palavras. Porque Jesus, ele não demonstrou o amor dele para a minha vida e com a sua vida com palavras. Ele demonstrou em atitude. Indo ali naquela cruz, aleluia, e morrendo por mim e por você. Dando a vida dele naquela cruz do Calvário, por mim e por você. Então nunca, nem eu nem você vamos ver na Bíblia Jesus dizendo eu te amo. Não. Ele perguntou: Pedro, tu me amas? Se tu me amas, apacente as minhas ovelhas. Né? Louvado seja o nome do Senhor. A gente não vai ver o Senhor dizendo em palavras, demonstrando o amor dele em palavras. Não. Ele demonstrou o amor dele em atitudes. Qual foi a atitude? A obra feita ali naquele Calvário. Quando ele vai até aquela cruz, ele entrega a vida dele, porque não foi a morte que tirou a vida do Mestre. Ele se entregou por nós. Ele foi o Cordeiro vivo que se entregou por nós, para tirar o pecado do mundo. Aleluia. Ele veio para todos, mas nem todos querem Jesus. O mundo amou mais as trevas do que a luz. Louvado seja Deus, aleluia. Então,
Ruth, a demonstração de amor dela para com Noemi não ficou só em palavras. Ela demonstrou, aleluia, no cuidado, aleluia, em sair para trabalhar e cuidar da sua sogra idosa. Ela ia ali nos campos de Boaz, catar, louvado seja Deus, aleluia, o resto daquela colheita que ficava para trás. Porque no tempo ali, na época dos juízes ali, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a colheita, aquilo que ficava para trás, era dos pobres, era dos necessitados. Porque Deus, ele disse que sempre haveria pobre em nosso meio, sempre haveria necessitados em nosso meio. E Ruth, ela vai ali peregrinar nos campos de Boaz. E ela ali ia caçar, procurar ali, né, trigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Na capa aqui tá, né, uma espiga de milho. Na capa aqui da coisa, né, da lição. Mas não é milho, né? Não era milho, não. Não era, aleluia, milho, não. Louvado seja Deus, botaram assim uma espiguinha de milho, mas não era milho, era trigo. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela vai agora trabalhar para cuidar da sua sogra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o amor dela não ficou só em palavras, foi demonstrado também em atitudes concretas por toda a sua vida. Nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível de nossos relacionamentos, né? O escritor aqui, ele faz uma pergunta. Porque as pessoas hoje, elas são individuais. Fazem o que bem quer fazer. Não compartilham mais. Se a pessoa precisar de um alimento e aquela pessoa tiver só 1 quilo, ela não é capaz de dividir. Metade para ela e metade para aquela pessoa que está precisando. São pessoas, vivemos em um tempo que muitos, aleluia, são muito individualistas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o amor já não está mais no coração das pessoas. E um dos sinais que o Senhor, ele disse que a sua igreja estava perto de ser arrebatada e que ele estaria às portas, era quando o amor se esfriasse. Quando o amor se esfriasse, ele disse que ele estava às portas. Cadê o amor? Né? Ruth, eu torno a dizer que no meu pensamento, nas minhas palavras, meditando nesta palavra gloriosa, eu vejo Ruth como a igreja do arrebatamento, a igreja do amor, a igreja que cuida, a igreja que se compadece, a igreja que cuida da viúva, que cuida do órfão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, que tem prazer em ajudar. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Já órfã é aquela igreja individualista. Ela até chora, ela até abraça, ela até se comove ali um pouquinho com a situação, mas ela não para ajudar e nem abraçar, ela vai embora. Ela segue os seus ideais, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, chegando a Belém, Ruth, ela não ficou parada, ela foi praticar o quê? O amor que ela tinha por Noemi. Agora ela bota em prática. Ela não ficou parada em volta, em expectativas fantasiosas, não. Ela não ficou fantasiando, louvado a Deus, ela não ficou pensando, não, aleluia. Louvado seja Deus. Ela foi encarar a realidade. Ela se prontificou a trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Era um trabalho, né, humilde, era um trabalho penoso,
que era feito por pessoas pobres e necessitadas, né? Elas iam a plantações a catar espigas que caía e ficava no chão durante a colheita, como instituído nos dias de Moisés, né? Que na época de Moisés, né, foi deixado, né, foi criada essa lei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Então, o que sobrava, os pobres, né, ali eles iam catar. Então, na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar os necessitados. Está em 1 Timóteo 6, 17, 19, Tiago 5, 1 e 6. Mas também não são obrigados a alimentar o ócio dos pobres, que devem ir ao campo e trabalhar duro para garantir o seu sustento. Pois, exceto nos casos de incapacidade física ou mental. Então, os ricos não eram obrigados a sustentar ali o pobre o tempo todo, a não ser que aquela pessoa ela tivesse uma deficiência física ou mental. Então, ali, aquele que tinha mais era obrigado a sustentar aquele que tinha menos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que não tinha nada. O mesmo princípio, aleluia, vige até hoje, está lá em Gênesis 3, 19, 2 Tessalonicenses 3, 10 e 13. Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia recolhia tudo e levava para a sogra. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. Porque amar é cuidar. Amar é tirar tempo, aleluia, para se dedicar a outra pessoa. Amar não é somente chegar, aleluia, e colocar comida na mesa. Porque tem pessoas que ela coloca comida na mesa e acha que já fez tudo. Não. Amar é se preocupar, é cuidar. Aleluia, louvado seja Deus, é se compadecer daquela pessoa. É ter misericórdia dela. É amar sem querer nada em troca. Aleluia. Louvado seja Deus. É amar do mesmo jeito que Jesus ama a sua igreja. Ele não quis nada em troca. Aleluia. Ele se entregou por amor a nós. Aleluia. Ruth, ela se entregou por amor a Noemi. Ela cuidou de Noemi. Ela trabalhou duro. Ela se esforçou. Ela não deixava, aleluia, faltar para Noemi. Louvado seja Deus, aleluia. O amor que ela disse que tinha por Noemi, aleluia, ela colocou em prática, cuidando de Noemi. Então, o terceiro tópico aqui vai falar da convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ruth, ela tinha uma fé inabalável, ela tinha uma fé fervorosa, aleluia, e ela aprendeu com Noemi. Ruth, ela é um exemplo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi, o teu Deus é o meu Deus, demonstra a sua profundidade, devoção ao Deus de Israel, sobre cujas asas decidiu se abrigar. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes, como eu acabei de falar. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas e não seguiu caminho fáceis entre os belemitas. Manteve uma vida, oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, áustera e disciplinada, e assim alcançou uma excelente reputação. Toda a cidade, aleluia, do meu povo sabe que és uma mulher virtuosa. Todos sabiam que Ruth era mulher virtuosa. Por onde Ruth passava, todos olhavam para ela. Ela era jovem, nova, bonita, trabalhadora, louvado seja Deus, cheia de fé, aleluia,
Mas aonde Ruth passava, todos respeitavam Ruth. Por onde Ruth passava, aleluia, não tinha psiu. Por onde Ruth passava, não tinha piadinha. Por onde Ruth passava, ninguém ousava, aleluia, liberar uma palavra de ousadia para aquela mulher. Não. Todos respeitavam Ruth por causa do testemunho dela. Muitas das vezes hoje as mulheres na nossa sociedade, na sociedade a qual nós estamos vivendo, não têm tido o respeito devido. Os homens, os varões não têm olhado, aleluia, porque não tem se dado respeito, não tem se dado valor. Tem andado, aleluia, de qualquer jeito, tem se vestido de qualquer maneira, tem sentado em roda de escarnecedores, tem um linguajar chulo, não tem um linguajar como serva de Deus, não mudou, está na igreja, aleluia, tem uma Bíblia, canta no coral, evangeliza, faz a obra, mas as suas práticas, as suas atitudes, as suas ações, aleluia, não condiz, aleluia, como uma verdadeira serva de Deus. E muitas das vezes passa e ninguém olha, ninguém dá valor, ninguém honra. Por quê? Porque ela, a pessoa, a mulher, ela tem que dar o seu respeito. Ela tem que impor, ela tem que impor, ela tem que levantar a cabeça e mostrar para a sociedade quem ela é. Diante, aleluia, desses homens caídos, corrompidos, perversos. Ela tem que mostrar quem ela é. Que ela é uma mulher de valor, que ela é uma mulher respeitosa, que ela é uma mulher de fé, que ela é uma serva de Deus. Aleluia. Ruth, por onde ela passava, todos viam Ruth como uma mulher virtuosa, como uma mulher cheia de Deus, como uma mulher direita, uma mulher honrada. E Deus honrou Ruth. Louvado seja Deus, qual tem sido o seu comportamento, aleluia, em meio a essa sociedade. Aleluia. Um dia um jovem chega para Jesus e diz assim: mestre, o que eu faço, ou o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: vende tudo o que tem e dá aos pobres. Aleluia, ele ficou muito triste. Jesus disse: falta-te ainda uma coisa. As riquezas estavam dentro do coração daquele jovem e por isso ele não pôde herdar a vida eterna. O que é que tem estado dentro do teu coração? Aleluia. Para as Rutes que vai passar por aqui, os Boaz que vão passar por aqui. O que é que tem dentro do teu coração? O que é que falta você deixar, você abrir mão? Para ser um homem honrado, uma mulher honrada, em meio a essa sociedade tão corrompida. Falta-te ainda uma coisa. Veja aí. Examine-se aí dentro do teu coração e veja o que falta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo tópico aqui fala, o segundo subtópico fala que a fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Noemi, ela tinha uma fé que ela inspirava para as pessoas que estavam em volta. Quem olhava para Noemi era inspirado ali, através da fé de Noemi. Aleluia, aquelas pessoas elas se voltavam para o Deus de Israel. Que haja fé em nossas vidas. Aleluia, para aonde nós viemos, né? Aonde tiver que viemos passar, as pessoas possam ver que há um Deus em nossa vida. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho de sua fé. Em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família.
Porque as mulheres mais velhas, elas têm o dever e a obrigação de ensinarem as mais novas. O apóstolo Paulo, ele fala. Mas hoje, amados, nós temos visto mulheres mais velhas que até Jesus já está vomitando as atitudes, as ações delas. O comportamento. Querem se vestir como menininha nova, como menina de 15. Enquanto a pessoa já tem 40, já tem 50. Querem andar ainda, né? Louvar seja o nome do Senhor Jesus como se tivesse 16 anos. Aleluia. Não adianta uma senhora se arrumar como uma jovem de 15 se arruma, que todos que olharem vão ver que ela é mais velha, que a idade dela nem combina mais com aquela roupa. Eu tenho 46 anos, se eu botar uma roupa de 15 não vai cair bem. Vão olhar para mim e vão dizer, oxe, nem combina essa roupa com ela. Então hoje as crentes, a gente olha umas mulheres crentes na igreja, que dizem que faz profissão de servir a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que as jovens, como que vão se espelhar nelas? Se elas não têm nada para ensinar, são vazias, não tem nada para ensinar. Mas só que Noemi, aquela ensinava a Ruth. E a Bíblia diz que as mais velhas devem ensinar as mais novas. Mas hoje eu vejo menina mais nova ensinando as mais velhas, dando repreensão às mais velhas. Eu tenho visto isso. Então a Bíblia ela diz, em todos os tempos as mulheres mais velhas têm a missão. Nós temos essa missão de resistir aos ventos e superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família, a despeito das pressões da sociedade mundana. Nós não podemos seguir o curso mundano que o mundo oferece, nós devemos seguir a Bíblia, a Deus. Somente assim poderão inspirar e ensinar as mais novas. Então, se eu quero me comportar como uma menina de 15, como que eu vou ensinar? Como que eu vou estar à frente de uma EBD ensinando? Como que eu vou estar à frente, aleluia, levando uma palavra? Se eu me comporto como uma menina de 15, se eu me visto como uma menina de 15, se eu falo como uma menina de 15, aleluia, se eu não tenho como ensinar, estar à frente de um trabalho ensinando o quê? Se eu não me dedico, se eu sou velha, mas eu quero ensinar, eu quero ser nova. Não existe. Há tempo para todas as coisas. A idade de 15 já passou, a de 20 já passou, chegou os 40, vamos viver os 40, chegou os 50, vamos viver os 50. E assim vamos, ensinando aqueles que também, aleluia, vão passar pelo mesmo caminho que nós passamos. Inspirando essas pessoas mais novas a servir ao nosso Deus. Temos que ter uma fé inabalável que inspira as pessoas. Temos que sermos pessoas sensíveis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As escrituras, elas evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunharem e crer na ressurreição de Jesus. Nós mulheres temos uma sensibilidade maior do que os homens. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus nos deu essa missão de ensinarmos as mais novas. Na ressurreição de Jesus, quem esteve ali foi as mulheres. Foram as primeiras a testemunharem e crerem na ressurreição de Jesus, não foram os homens. Muito pelo contrário, as mulheres que foram avisar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sobre uma liderança séria, que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé.
Romanos 16, 12, Marcos 12, 28, 40, 2 Timóteo 3, 6 e 7. Então, o que nós devemos ser, venhamos ser mulheres, aleluia, com exemplos, com testemunho, com dignidade, honradas, para que nós possamos, ensinarmos as mais novas. Porque senão até mesmo dentro do nosso lar, quando nós levantarmos a nossa voz para repreender, aqueles que estão em nossa volta vão dizer, quem é você? Você não dá testemunho nenhum. Na igreja você é de um jeito, seu comportamento é um, dentro de casa é outro, com o vizinho é outro, na escola é outro, no trabalho é outro. Não. Vamos deixar-nos sermos moldadas pelo Senhor. Que haja em nós, aleluia, dentro de nós uma Ruth, uma Esther. Que haja dentro de nós o amor de Cristo, para que nós possamos, aleluia, influenciarmos os jovens, as jovens que estão, em nosso meio. Amém, meus amados? Então, a conclusão da nossa aula diz assim: o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina que é preciso, quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisistas, o Senhor espera que nós nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. 1 Timóteo 5,8. O segundo, nossa igreja local. Se não praticamos o amor dentro do nosso lar e nem aonde congregamos, meu irmão, estamos fora da palavra de Deus. Então, a nossa aula chega ao fim. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aleluia. Se sentirem de Deus, se inscrevam, compartilhem, deixem o seu joinha. E vamos juntos fazendo a obra do Senhor. É um trabalho árduo, mas Deus é comigo e contigo para nos dar a vitória. Amém? Fiquem todos e todas na paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.